De volta com o programa Alma do Negócio, agora para falar um pouco de sustentabilidade e certificação. Para contar sobre este assunto, o Jefferson Carvalho, ele é do RINA. RINA é uma certificadora com mais de 150 anos de experiência. E vocês vão entender e conhecer um pouco mais qual é a importância e como uma certificação pode te ajudar. Jefferson, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Paula. E para falar um pouquinho aí, inclusive nós tivemos uma pergunta, o programa está sendo ao vivo, então se você tem dúvidas, quer mandar as suas perguntas, basta você enviar aí embaixo da sua tela. A Rose, ela mandou uma pergunta sobre o tema que estávamos falando agora, sobre aprender idiomas de forma rápida e eficaz, e ela pergunta se o pessoal do Instituto Mindset dá aulas de alemão, mandarim e outras línguas. Rose, então eles dão aula de inglês, espanhol e português para estrangeiro, legal? Uma boa dica sua aqui do alemão e do mandarim, realmente são línguas importantes hoje em dia. Então me conta um pouquinho, porque o RINA, Jefferson, é uma empresa italiana que hoje já tem presença mundial. Para começar a falar do tema de sustentabilidade, queria que você me contasse o que é sustentabilidade segundo a ONU, qual é o conceito? Hoje em dia o mercado trata bastante da questão da sustentabilidade, muito focado em meio ambiente e lógico, com toda essa questão do efeito estufa, aquecimento global, perda dos recursos, é óbvio que a tendência é que siga para esse lado, porque efetivamente é o mais importante. Para a ONU, o conceito de sustentabilidade ele trata a questão de forma um pouco mais ampla. Basicamente é a capacidade de utilizar os recursos que você tem hoje, sem afetar a capacidade das gerações futuras também utilizar esse recurso. Nesse contexto, a gente está falando não só de meio ambiente, mas de três grandes elementos. Três grandes pilares, exato. Quais são? Meio ambiente, econômico e social. Então, para que a sociedade possa continuar existindo, né, sem que venha a sofrer ameaças à sua continuidade, esses três precisam estar funcionando. Então, o econômico precisa estar bom, as empresas precisam estarem bem, os governos precisam estar bem, as pessoas precisam estar bem do ponto de vista econômico. Social, não precisa nem dizer óbvio, né? É necessário que a sociedade esteja em harmonia, a gente está falando de segurança, a gente está falando de acesso a recursos básicos, a gente está falando desse tipo de coisa, e meio ambiente porque a gente interage com esse meio todo. Né? Por conta da Rio Eco 92, principalmente, acabou que o mercado jogou um holofote muito forte no meio ambiente. Então não está errado, sustentabilidade, as empresas usam muito esse termo focado nas suas ações de cunho um pouco mais ambiental, mas o termo ele é mais amplo. É lógico, o mercado não consegue abraçar em ações tudo ao mesmo tempo. Então escolheu-se esse pilar para se trabalhar de maneira um pouco mais estruturada, mas não deixa de ser tão importante quanto qualquer outro. Agora, eu queria entender um pouco o papel de uma certificadora. Vocês certificam principalmente nas normas ISO, que tem a ISO 9000, que é a família que cuida da qualidade, 14001, que é a questão do ambiente, e tem também a parte de segurança e saúde do trabalhador, não é isso? Me conta um pouquinho o que são essas ISOs e como que uma certificação ajuda a empresa. Vamos entender primeiro o conceito de ISO, né? ISO é uma organização mundial, que é a International Organization for Standardization, que nada mais é que uma organização internacional para padronizar. Se a gente for pensar 200 anos atrás, um navio que era produzido na Europa tinha que ancorar nos Estados Unidos para consertar. Uma coisa muito simples como parafuso, não tinha. Parafuso que foi posto no navio lá na Europa não tinha nos Estados Unidos. Ele ficava meses parado por uma questão tão simples quanto essa. Então, o que antes era uma demanda de cada país, com a globalização percebeu-se que não dá. Qualquer produto e qualquer serviço pode navegar o mundo inteiro. Interessante.
inclusive o histórico das empresas certificadoras vem das certificações navais, não é isso? Vem, que foi o primeiro mercado, o mercado que do ponto de vista econômico gerou a primeira demanda. Então o dono do navio não queria ver o navio afundando, o dono da carga também não queria ver o navio afundando, o cara que vendeu a carga não queria ver o navio afundando e as seguradoras também não queriam ver o navio. Então eles precisavam de alguém que checasse para ter certeza que o navio ia conseguir chegar e aportar bem. E alguém que não fosse nenhum desses, alguém que fosse independente. Tá. Daí nasceu o conceito da certificadora, é alguém que não está ligado nem ao fabricante, nem ao comprador, nem a ninguém. Então, a ISO foi uma organização que tem hoje sede em Genebra, e toda vez que surge algo que precisa ser padronizado no mundo, eles lançam normas. Então, normas que vão desde parafuso até gerenciamento. Aí, chegando em gerenciamento, a gente encontra essas normas. ISO 9000, que foi a que teve primeiro grande sucesso no mercado. Que refere à qualidade. Que refere à qualidade. Na onda, depois da Rio Eco 92, aí nós tivemos a ISO 14001, que é uma norma que fala da gestão ambiental. Que as empresas vão tratar os seus resíduos, suas emissões, seus consumos. Aí você tem a OSAS 18001, que ainda não é uma ISO, mas já é uma iniciativa de natureza mundial, que trata de saúde e segurança. E você tem N outras. Você tem uma SA 8000 que fala de responsabilidade social e uma ISO 26001 que trata especificamente de sustentabilidade. Ah, é? Mas não é certificável ainda. Ah, entendi. Ela é só um guidance para as empresas. Essa eu não conhecia ainda, preciso conhecer. Agora, então vamos dizer assim, o que uma empresa tem que ter para vir a ser certificada ISO? Tá. Dentro do conceito de assegurar a qualidade, o ambiente, ou o que quer que seja, a padronização para o mundo todo, o primeiro princípio é que qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, pode obter a certificação. E de qualquer segmento. E de qualquer segmento, indústria, serviços, ONG, que são as OCIPs hoje, né, dentro da legislação brasileira, qualquer uma delas pode. Então não há distinção de mercado, localização física e tamanho em termos de faturamento ou número de funcionários. O que precisa ter? A ISO, vamos falar, por exemplo, de qualidade. Vamos falar de meio ambiente, que seria o foco que a gente Porque o que eles falam você tem que ter um sistema de gestão. O que é esse sistema de gestão? O sistema de gestão é o seguinte, a empresa ela trabalha em diversas frentes. E ela tem o seu produto ou tem o seu serviço. Então, a gente tinha dado o exemplo do parafuso, mas podia ser um serviço, um serviço qualquer que seja. Como uma lavanderia, por exemplo. Ou como uma empresa de segurança. Ou empresa de segurança. Que foi objeto da entrevista. O Tosati que teve aqui agora há pouco. Ele fornece um serviço. O objetivo falando da qualidade, por exemplo, ele tem que garantir que o serviço dele vá funcionar. O cliente pediu tantas pessoas, ele vai ter condição de ter essas pessoas. Ele tem que garantir que as pessoas que estão entrando lá estão treinadas, que ele tem a documentação necessária, que vai garantir o cliente satisfeito. Né? Então, o sistema de gestão é o quê? Ele tem que criar procedimentos, manuais, rotinas. Ninguém está falando de nada muito burocrático, mas ele tem que se organizar para controlar todas as setores dele. Então ele vai controlar a parte de compras, vai controlar a parte de vendas, a produção, para garantir que tudo isso funcione igual uma engrenagem. Se compras não comprar o material, ele não consegue produzir. Se vendas vender algo que não dá para entregar, o cliente lá na ponta vai ficar bravo. Então, a gente não pode enxergar departamentos como coisas separadas. E isso é o sistema de gestão. Nada mais é que os mecanismos que a empresa cria para garantir que essa engrenagem sempre funcione. Olha que interessante. Então, quer dizer que ter um sistema como esse, que pode ser algo simples, não precisa ser complicado, ele traz vantagens, benefícios para a empresa? Lógico que traz. Falando do pequeno, micro, médio empresário, né, que está tomando muitas vezes contato com isso agora. Às vezes o cara que veio,
uma grande empresa já tinha seus mecanismos de controle antes mesmo de ter uma ISO, né? Ele precisa. Já na pequena empresa a gente não tem muitas vezes. Exato. E aí quando você vê, é quando o problema aconteceu, que pode pôr em risco até perder um cliente, ter um problema sério. Exatamente. Então, que benefícios tem? O primeiro é o controle. O empresário passa a ter visão mais clara do seu processo. Ele tem indicadores, ele tem controles em cada etapa. Sair do controle não significa burocracia. Às vezes eu posso ter um controle simplesmente visual. O importante é que eu não faça nada sem saber que está bem feito. E eu tenho indicadores, relatórios que o empresário consegue ver de maneira muito simples e antes que a bomba estoure que algo não está indo bem. Segundo, é garantir o cliente satisfeito, porque cliente satisfeito chama mais cliente satisfeito. Com certeza. Né? E além de tudo, eu acho uma coisa bacana, eu sou uma adepta, eu acredito muito na ISO, né? A lavanderia é certificada da ISO 14001, a lavanderia que eu sou sócia, há mais de 10 anos. Então, quer dizer, eu acho que uma coisa interessante é quando você tem um problema, porque eventualmente problemas podem acontecer, mas você passa a tratar aquele problema de uma forma que ele não repita, que ele não aconteça de novo. Então, você vai entender o processo, redesenhar para garantir que isso não volte a acontecer. Então, isso faz com que a empresa fique um pouco melhor a cada dia, né? Sim, o empresário se sente mais seguro. E, além do que, impacta na questão de custo. Então, a gente está falando de várias coisas. A primeira é saber o que está acontecendo na empresa. A segunda é reduzir custo, né? Seja o controle do desperdício, seja pela ineficácia, às vezes, do processo. Ou buscar uma reutilização dos recursos naturais, que é o foco do meio ambiente, da ISO 14001. Perfeito. Né? E no caso de meio ambiente, tem outro elemento muito importante, que é o risco para o negócio. É verdade. Hoje, a questão ambiental, não precisa eu dizer, está aí todo dia no jornal, ela está ganhando cada vez mais relevância. Os governos estão em cima e os clientes também estão em cima. Então, se o cara é pequeno, o empresário, tudo bem, se ele atua num segmento de varejo, né, ele talvez ainda não sinta tanto isso. Ele tem basicamente um cara controlando ele, que é o governo. Mas se é um empresário que trabalha com grandes empresas... Ele já está sendo exigido pelos seus clientes. Pelos clientes também. Então, e isso eu acho que é uma coisa bacana. No momento em que eu, na minha lavanderia, alcancei a certificação da ISO 14001, deu uma garantia para os meus clientes que a gente tem um sistema, que a gente se preocupa com essa questão do meio ambiente. E aí, falando de lavanderia, Jefferson, a ANEL, a Associação Nacional das Lavanderias, e o Sindilave lançaram o SQS, que é o selo de qualidade e sustentabilidade, baseado numa norma que adaptou o que existe para a 9.000, 14.001 e a 18.000 para a realidade das lavanderias. E a RINA, o RINA, porque é Registro Italiano na Vale. O RINA foi escolhido o parceiro como certificadora por ser exatamente neutra, não faz parte nem das lavanderias, nem de fornecedores para garantir essa isenção, como parceiro da certificação. Então, eu queria entender, na sua visão, a importância do SQS, como ele tem ajudado dentro do negócio de lavanderia e o que ele traz de diferencial. Ele contribui assim de diversas formas. Primeiro, uma forma que eu acho fantástica para a questão ambiental, que é a desmistificação do processo de gestão ambiental, que é algo aplicável só para grandes empresas. Existem grandes lavanderias, mas o mercado ele é marcado pelas pequenas. Então, ali já é um exemplo fantástico de que é possível aplicar a gestão ambiental em qualquer qualidade, a sugestão da sustentabilidade em qualquer tipo de empresa. E uma coisa que eu achei que foi interessante que a gente fez exatamente para mostrar isso é criar o nível bronze, prata e ouro, de forma que dá oportunidade para a lavanderia ir se adequando aos poucos, porque às vezes a pessoa fica um pouco assustada quando vê tudo que tem que fazer, mas quando você põe passo a passo, fica mais fácil, né? Fica. Com os níveis, o que acontece? O empresário, ele pode ir caminhando com o seu sistema de gestão
passo a passo, ou seja, vamos começar com o básico do sistema, um mínimo de controle. Uma política, um manual básico. Exato, um mínimo de documentação, um treinamento para o seu pessoal, e depois a gente vai, depois do amadurecimento, a gente vai incrementando isso com uma gestão um pouco mais apurada. Estabelecendo procedimentos. Lembrando que a parte legal sempre vai existir em qualquer nível, ou seja, isso é muito bacana porque quando você vê uma lavanderia certificada SQS, você como consumidor, como mercado, você vê alguém que já está num patamar de completa conformidade legal. Isso é muito importante, ou seja, os produtos químicos que ele está usando lá estão controlados, as licenças, ele está operando na completa legalidade, as licenças ambientais, corpo de bombeiros, né? E isso é muito importante. E até eu queria entender o que vocês auditam, porque às vezes quando fala auditor é uma coisa que assusta um pouco. Então eu queria entender, quer dizer, o que vocês olham, como é que funciona uma auditoria, de uma forma simples. Tá. A auditoria, o que ela é? Ela é simplesmente um processo de verificação. Então, eu tenho uma norma, de um lado, são as regras gerais, são que você tem que ter para ser certificado. Exato. Então, eu tenho, por exemplo, posso ter uma ISO 14000 de um lado, uma ISO 9000 ou um SQS. Nós vamos na empresa e o que a gente faz? Verifica a documentação e roda a empresa. Vamos nas áreas, ver se as pessoas sabem qual é a política, o que ela deve fazer. O procedimento. Então, tem uma tarefa, a gente pergunta para as pessoas, as próprias pessoas, não tem nada de demais, porque a gente pergunta o trabalho delas. Pergunta, olha, a gente só quer, na realidade, confirmar. Olha, aqui, o que você faz aqui nessa atividade? Olha, eu faço assim, faço assado. Como é que você sabe que está feito certo? Olha, no final tem uma inspeção. E esse produto aqui? Esse produto eu tomo aquele cuidado. Tomamos que resíduos nota. Isso gera? Exato. Para onde você manda esse resíduo? Como é que você evita que o funcionário vá se machucar com essa tarefa, que é a parte de segurança? E a qualidade? Como é que você garante que o cliente fica satisfeito? Por exemplo, uma lavanderia. Como é que você sabe? Como é que você anota? Porque vai chegando coisa, vai chegando peça. Como é que você não se perde? Como é que você sabe que essa roupa é daquele cliente o serviço que tem que fazer nela? Então, nós vamos auditando e verificando que há controle sobre cada um desses itens. Como eu falei, simplesmente verificamos documentação, damos um giro nas áreas, observamos a estrutura física, os processos, os equipamentos. Se atendem à legislação. Exato. Conversamos com as pessoas, recolhemos essas anotações, no final sai um relatório. Isso que eu acho importante, vocês têm que olhar a evidência, né? Não basta uma pessoa falar, eu faço isso, você tem que ter algum documento que prove que toda vez o resíduo você leva para aquele lugar e que você tem um acompanhamento do que está colocado naquele lugar. E as comprovações podem ser muito simples, o pessoal tem ideia de que ter um sistema é burocratizar, não. As normas, em geral 9, 14, 18, né, elas falam muito pouco de documentação. É que as empresas vieram de um modelo lá de 20, 30 anos atrás. E às vezes complicam mais do que precisa. Que o pessoal fazia procedimento de como tirar cópia. Né? E hoje não, as próprias normas evoluíram. Na realidade, as empresas precisam ter processos definidos, pessoas treinadas e registros simples das atividades. Né? Então, depois é emitido um relatório, isso segue para um comitê e o pessoal emite um certificado. Muito tranquilo. Muito o processo bacana. É super Olha, simples. incrível, Jefferson. Assim, quero agradecer muito a sua participação, parabéns pelo trabalho. Quer deixar os contatos aí do RINA para a gente encerrar hoje? Claro, sim. Nós temos vários escritórios no Brasil, mas eu vou deixar o contato aqui na nossa sede, que fica em São Paulo. O nosso telefone em São Paulo é 011 5054 3332. Temos um e-mail também do RINA de São Paulo, que é São Paulo, tudo junto, sem acento, .office, de escritório, @rina.org. E temos o nosso site do RINA, que é um site mundial, mas as pessoas podem consultar os nossos escritórios e podem acessar em português, que é o www.rina.org.
Muito obrigada, Jefferson. Parabéns agradeço pelo trabalho. Júlio César, você perguntou se certificação ambiental gera vendas, se é um diferencial. Eu posso dizer pela minha experiência, na lavanderia, isso trouxe realmente um trabalho importante. Clientes dispostos a pagar por uma lavanderia que se propõe a fazer um trabalho sério. E hoje você encontra empresas que buscam lavanderias que sejam certificadas, que são poucas que têm condição de fazer esse trabalho. Então, vale a pena, com certeza. Vou passar sua pergunta também para o Jefferson, para ele elaborar uma pergunta e colocamos no nosso, uma resposta e colocamos no nosso site, o almadonegócio.tv. Estamos nas redes sociais, Facebook e no Twitter. Espero você e seus comentários. Eu passo para os rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros, sempre caprichando no meu visual, e a Q Design, que é uma agência de branding, desenvolveu o logotipo do programa Alma do Negócio e o nosso site. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu te espero na próxima quarta-feira. Até lá.